Olá, está começando o Conexão Mulher. Estamos na TVC Bauru. Vamos juntos? Acesse o Facebook, estamos ao vivo, TVC Bauru, ou o site tvcbauru.com.br. Ainda nós temos o WhatsApp 988156003. Interaja, participe. A sua participação é muito importante para a gente. Hoje vamos falar de um tema muito importante: gordofobia e as pressões estéticas. A nossa convidada é jornalista formada pela Unesp. Ela é blogueira e tem mais de 100 mil seguidores. E ela diz: a aparência não define quem você é. O seu caráter e sua personalidade é quem define. Ela é a Paula Bastos. Paula, muito bem-vinda. Obrigada, ao Conexão Mara, Mulher. pelo convite. Estou super feliz em estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Então já vamos adentrar neste assunto, né? Porque na verdade, falar sobre gordofobia, isso faz parte do nosso dia a dia. E muitas vezes nós não percebemos. Gostaria que você, em primeiro lugar, falasse pra gente o que é gordofobia. Bom, a gordofobia é um termo mais comum de hoje em dia, né? Ele se tornou mais popular há uns 3, 4 anos. E basicamente é uma aversão, um medo, um pavor a pessoas gordas. Mas como assim? Bom, tem muita gente que infelizmente olha um gordo na rua e o vê como uma aberração, como uma pessoa sem cuidados, desleixada, suja, inferior em vários sentidos. Esse sentimento dentro das pessoas, essa aversão ao gordo, é a gordofobia, de uma forma assim mais simples, mais rasa, né, de falarmos. E é muito comum, infelizmente, as pessoas, elas são gordofóbicas e não percebem. Quando você olha para aquela amiga ou aquela paquerinha de um moço que você gosta e você tá com raiva dela e você fala, ele tá com aquela gorda, isso é gordofobia. Quando você olha pra sua amiga e fala, eu acho que você devia trocar esse vestido, você tá ficando muito gorda. Isso é gordofobia. Então a gordofobia, ela existe no nosso dia a dia de várias formas que muitas pessoas inclusive acham que são sutis ou fazem sem perceber, né? Porque é uma raiz da nossa sociedade, né? Nós, desde da década de 20, com o advento da moda, do cinema, a mulher magra, ela é o objeto de desejo da sociedade, ela é o considerado correto. E não tem nenhum problema em ser magra, né? O problema é essa pressão estética que as mulheres principalmente sofrem por se enquadrarem em um padrão que a sociedade dita como ideal. Então, você tem que ter o cabelo assim, você tem que ter o corpo assado. E não é apenas ser magra, né, Mara? Você tem que ser magra, mas você tem que ter o seio grande, o bumbum avantajado, a coxa grossa, a cintura fina. Porque também se você for uma magra reta, também é feio. Define-se um padrão, né? Então, nada parece que tá bom. E quantas pessoas, qual é o percentual de pessoas que conseguem se enquadrar nesse perfil que a sociedade dita como ideal, como perfeito? É o que? 1, 2% da população? Tem inclusive, a psicóloga Angélica Lopes Gonçalves, ela fala um pouco também, explora sobre esse assunto, gordofobia. Vamos ver? Gordofobia é uma aversão a pessoas que apresentam sobrepeso ou obesidade. Gordofóbicos expressam verdadeiro horror, abominação, repulsa, nojo, em alguns casos, e em casos mais severos, hostilidade para com pessoas gordas. Na verdade, é mais uma roupagem da discriminação, né, do desrespeito à dignidade, da não aceitação da diversidade humana, e pode emergir de forma velada ou declarada em situações rotineiras, na interação com outras pessoas. Comentários do tipo: nossa, como você engordou, você já pensou em fazer uma dieta? Mas você vai sair com essa roupa? Nossa, mas para uma pessoa que está acima do peso, essa roupa não te favorece. Escuta, como é que você vai arrumar um namorado, uma namorada, ou então um emprego melhor se você não emagrecer? Então você acaba se tornando um gordofóbico
ou lipofóbico, que é uma obsessão pela magreza, quando uma pessoa gorda te incomoda a ponto de você não querer ter contato. Ou se você estabeleceu contato, você fica fazendo recomendações, dando orientações de dieta, de profissionais que ela deve procurar, né? Ou então faz piadas ou comentários de mau gosto, né? Resumindo, fica tentando ridicularizar a pessoa que está de sobrepeso ou obesa. Isso ocorre porque o gordofóbico ele reproduz uma cultura na qual somos produto e produtores, acho importante destacar isso, que enfatiza que o padrão de beleza e de saúde vigente é ser magro. Será? Existem pessoas gordas que não apresentam nenhum problema de saúde e pessoas magras com colesterol alto, né, o LDL. Então, a questão é que não se deve discriminar uma pessoa por não se enquadrar a uma expectativa fantasiosa de padronização do corpo humano. Paula, inclusive você menciona, né, numa das participações que você teve em entrevistas, que você nunca foi uma pessoa magra. Não. Desde a sua infância, né, você teve, assim, acima do peso. E como que foi conviver nesse período com a relação, nas pressões estéticas mesmo, com a sociedade? Como que foi? Ai, foi muito difícil, porque além de eu ser toda grandona, eu tenho 1,80 m, né? Então, assim, eu sou uma mulher bem fora da curva do padrão de brasileira. E eu sempre me destaquei nesse sentido, assim, de ser diferente das outras crianças na escola. Mas, assim, no colégio que eu estudei, eu até sofria um pouco, né? Mas eu não vou dizer que as crianças eram, assim, as piores, não. Eu acho que o pessoal do meu colégio tinha um respeito, até, não sei se porque era colégio de freira, então tinha muito essa coisa humana, né? Que era discutida nas aulas e tal. Mas claro, você sofre algumas coisas, tem os comentários pelas costas, a educação física, eu me lembro, né? A professora ia pesar, então assim, começavam as aulas, eu já ficava nervosa, eu tinha crises de ansiedade por esse dia de educação física, porque a gente sabia que no primeiro dia de aula a professora ia pesar a gente, e eu não queria ter o meu peso exposto na frente de toda a sala de aula, então eu sofria. E aí nesse dia tinha alguns meninos que faziam algumas brincadeiras, que era bem chato. Aí quando você vai ficando mais mocinha também no colégio, começa a surgir aquela época da paquera, e aí você é a menina gorda que nenhum menino quer, e os meninos, imagina, não vou ficar com ela é gorda, né? Então, foi muito difícil. A adolescência, principalmente assim, a partir do ensino médio, que quando você já tá ali com seus 15 anos, que eu acho que você já deixa de ser mais criança para começar a se tornar mais adulto, né? Aí começa a ficar mais difícil, porque a pressão na adolescência é muito grande, são muitos hormônios, é muita coisa acontecendo, né? Essa questão de você definir quem realmente você é, os meninos, né? As paqueras. Então eu sofri muito com tudo isso. A autoaceitação e a aceitação do outro também. Sim, porque eu não me aceitava, né? Eu me achava horrível, eu me achava uma aberração, porque eu era muito alta. E os meninos quase sempre mais baixos que eu. Então eu falava, nossa, eu sou um ET. Né? Eu não me encaixo, eu não me enquadro em nada disso. E eu tentava fazer tudo que eu podia pra me enquadrar. Então eu tentava ser aquela menina super legal da turma, a amiga dos meninos, porque, né, eu era amiga, então eu não era chata. Pelo menos assim eu sentia que eles me respeitavam. E eu passei a minha adolescência toda lutando pra ser aceita, só que eu não me aceitava. Eu não gostava de mim de forma alguma, eu tinha pavor, assim. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei a olhar no espelho, assim, eu tava me trocando e eu tava com tanta raiva de mim, com tanta raiva de eu ser assim, que eu comecei a bater no meu rosto, né? Foi uma crise, assim, que eu tive. Tentei virar bulímica, tentei virar anoréxica, né? Quantas vezes eu fiz dietas malucas, coloquei a escova de dente na garganta pra tentar vomitar e nada dava certo. Né? Eu me lembro, Mara, que quando eu tive que colocar aparelho fixo nos dentes, eu achei que aquilo ia resolver a minha vida, porque muita gente colocava aparelho, não conseguia comer e emagrecia. Gente, eu fiquei assim estarrecida porque comigo não aconteceu nada. O aparelho doía, mas assim, pouco, eu conseguia comer normal. Quer dizer, você sofreu N pressões, né? Suas, pessoais, sim, da sociedade, buscando recursos. E nem por isso você também conseguia, diante desses recursos, emagrecer.
né? Tem um pessoal que está nos acompanhando, a Camila Mateus, ela do exterior. Um abraço, Camila, Juliana Londra, Camila. a Gi, continue acompanhando, esse tema é muito importante, mandem perguntas. Viu? É super importante a participação de vocês também. E nesse caso, Paula, é muito complicado, porque acabam associando qualidade de vida, saúde com peso, muitas vezes. Desleixo, né? Sim. Eu sempre me cuidei, eu sempre fui uma pessoa que fez atividade física, sempre cuidei da minha alimentação, porque eu já era gorda. Se eu não cuidasse, eu seria mais gorda ainda, porque eu tenho a tendência no meu organismo. Então eu sempre tive que me cuidar. Mas é aquela situação, né? Você às vezes faz e as coisas não mudam. Por quê? Porque tem coisas que são metabólicas, você tem problemas físicos também que dão essa propensão à obesidade. E eu sempre lutei contra. Mas aí você fica tentando, não consegue, e as pessoas te taxando de desleixada, não faz nada, só come. E a gente tem que se lembrar também, Mara, que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. O que isso significa? Ela é de ordem física ou de ordem emocional. E as pessoas não levam tanto em consideração a ordem emocional. Por quê? Ninguém é gordo porque quer. Ninguém é gordo porque simplesmente senta e come até, né, inflar. Não. As pessoas muitas vezes descontam na comida coisas que elas não conseguem resolver dentro delas. E esses fatores são os mais comuns quando a gente fala de obesidade. Então nós temos pessoas que têm crises de ansiedade, pessoas inseguras, pessoas com vários tipos de transtornos psicológicos que são comuns do nosso dia a dia, da pressão que a gente vive, da sociedade, da nossa era moderna de agora. E as pessoas têm essas dificuldades e acabam comendo sem nem perceber, acabam engordando e, peraí. É uma forma de tentar suprir essa necessidade, essa angústia que acaba tendo. Suprir a angústia, a carência, dela tentar se proteger. São muitos fatores psicológicos. Então, assim, ninguém é gordo porque quer. Eu vou comer. Às vezes a pessoa tá ali, você percebe que a pessoa está comendo por uma crise de ansiedade, mas não julgue, porque você não sabe o que ela está passando dentro dela, né? A gente tem que ter empatia, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro e tentar oferecer ajuda em vez de julgar, porque as pessoas simplesmente julgam. Olha lá, comilona. Tá vendo? Por isso que tá gorda desse jeito. Sim. Mas o que será que está se passando dentro do coração daquela pessoa, dentro da mente dela? É uma reflexão para todos nós, né, Paula? Sim. A psicóloga Angélica, ela também tem mais um vídeo aí pra gente, tem mais um recadinho. Quais seriam, então, as consequências, né, para uma criança, um adolescente, um adulto, vítima da gordofobia, né? Uma criança, por exemplo, pode desenvolver um autoconceito negativo, uma baixa autoestima, baseada apenas no julgamento do outro sobre o seu corpo, né? Então, uma sensação, um sentimento de inadequação, de não aceitação social. Uma criança não tem condições de avaliar aquilo que os outros dizem para ela. Se for adulto, então, os adultos são autoridade para as crianças. Então, tudo que é dito é considerado uma verdade absoluta, algo que é inquestionável. Então, isso futuramente pode se sedimentar como uma crença que vai determinar comportamentos e escolhas. Dependendo do significado que tanto a criança como o adulto der para essas experiências de rejeição do próprio corpo, pode se desenvolver então uma autoimagem, um autoconceito distorcidos, compulsão alimentar, transtornos alimentares, né, como a anorexia e a bulimia, entre outros transtornos como o de ansiedade e depressão. Paula, inclusive, você decidiu por fazer a cirurgia bariátrica, né? No decorrer aí de todo o seu histórico. Por quê? Faz 4 meses que eu operei, minha cirurgia ainda é recente. Fazia 2 anos que eu estava em tratamento clínico por alguns problemas de saúde que eu tive. E eu cheguei a fazer o tratamento clínico, emagreci um pouco, só que chegou num ponto que meu corpo parou de emagrecer. E eu não conseguia, eu me matando com nutricionista, com personal, não conseguia mais emagrecer e outros problemas começaram a aparecer. Mas isso por quê? Porque já eram coisas do meu organismo que com a idade, né, acabaram aparecendo. E
gente, uma vida inteira de dieta, uma vida inteira, assim, fazendo terapia, sofrendo, me martirizando e muitas dietas, muitas dietas. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, eu não aguento mais. Eu falei pra minha endocrinologista, eu não aguento mais, porque nós estamos nesse tratamento há 2 anos, eu tô me matando e eu não tô vendo o resultado porque o meu corpo não tá colaborando. Isso é prova de que realmente a pessoa tem esse desejo, essa vontade, mas não consegue, né, Paula? Sim, não muitas consegue pessoas conseguir. não conseguem porque existem coisas metabólicas que não colaboram com o emagrecimento. Não é simplesmente força de vontade. Muitas vezes você tem a força de vontade, mas o seu organismo não coopera. Foi o que aconteceu comigo, porque eu tava super empenhada nesse processo clínico. Eu não queria fazer a cirurgia, de jeito E nenhum. hoje você se sente feliz com o resultado, com a certeza. decisão? Hoje foi a melhor coisa que eu fiz por mim, porque eu falo que a bariátrica ela é muito mais do que operar o seu estômago, ela opera a sua alma, né? Você é obrigada a entrar em questões, a ver fantasmas da sua vida, repensar em coisas, né? Você vai rever toda a sua emoção, a sua ligação com a comida, todo o seu processo alimentar e vai dar um reset no seu corpo, né? Que no meu caso era o que eu precisava mesmo. Eu precisava que o meu organismo respondesse aos tratamentos que eu fazia, coisa que ele não respondia. É um trabalho de mente, emocional, Sim, né, corpo, é um área, conjunto. Muito mais de Ó, mente. tem bastante gente acompanhando aí, ouvindo a gente falar desse assunto tão importante, né? A Mara Medeiros, obrigada por acompanhar. A Cristiane Ribeiro, Rogério Miranda, um beijo pra vocês. Continuem, mandem perguntas, viu? É super importante a interação de vocês com a gente. Obrigada. E vamos aproveitar também e ouvir a Angélica, psicóloga, que ela tem mais aí um depoimento pra gente. Vale alertar que a gordofobia pode ser praticada inclusive pelos próprios pais e familiares da criança e do adolescente. Eu me recordo de um caso em que a adolescente era muito bonita e vaidosa, mas todas as vezes que ela pretendia sair para algum evento era um caos, porque a mãe ficava dando palpites sobre as roupas que ela deveria usar, né? Então ela dizia assim, essa calça não, porque ela aumenta demais o seu quadril, essa blusa de botões não, olha como marca a sua barriga, o seu seio, vai explodir a blusa. Então, por vezes, a jovem desistia de sair e se entristecia com o comportamento de reprovação da mãe. Outro caso que me recordo é de uma jovem já graduada, muito capacitada, que não se via ocupando um cargo de maior nível hierárquico. E, portanto, ela teria um salário melhor, né? Porque ela acreditava que ninguém vê um gordo bem-sucedido. Então, se ela fosse magra, ela teria coragem de disputar essa vaga e certamente conseguiria, fala dela, né? Então, muitas distorções são geradas quando internalizamos regras sociais sem questioná-las. Então, nós nos tornamos vítimas de uma opressão que repercute de inúmeras maneiras na nossa subjetividade. Paula, você já passou pela gordofobia médica, né? Que é, no caso, a discriminação médica. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, muitas vezes. É muito triste você pensar que aquele profissional que deveria estar zelando por você, te ajudando, te orientando, tá ali te repelindo, te julgando e não querendo te examinar da forma apropriada, né? Eu brinco, às vezes, com as minhas leitoras, eu falo assim, nossa, às vezes a gente vai ao médico, parece que você fala, nossa, eu tô com dor no cílio. Ele vai falar, é porque você é gorda. Ah, minha unha encravou, é a gordura. Então, tem muitos médicos que já tem tudo é a gordura. E não é assim, né? Você procura um profissional da área da saúde justamente para fazer uma averiguação do que está acontecendo com você. E um médico, por exemplo, me falou que a minha bursite seria curada se eu emagrecesse. E a primeira pergunta que eu fiz pro meu cirurgião da bariátrica, antes de operar, foi: doutor, se eu emagrecer, a minha bursite vai sarar? Ele falou: o que isso tem a ver? O seu peso não tem nada a ver com a sua bursite. E eu ouvi do ortopedista que se eu emagrecesse, a minha bursite seria curada. Então, eu já sofri vários casos de gordofobia médica. É muito triste a forma como alguns profissionais tratam a pessoa acima do peso, né? Ela precisa de ajuda, ela tá ali precisando desse carinho, desse cuidado, né? É uma pessoa como qualquer outra.
Então, se você for a um médico, né, que não te tratar da forma apropriada, por favor, procure outro e não aceite. Existem órgãos que vocês podem denunciar esses profissionais para que eles aprendam a tratar o ser humano como ser humano, não como gordo, como um esquálido, como qualquer outra coisa. Ali na frente dele é um ser humano precisando do cuidado dele. Então, a gente também precisa se posicionar sim, fazer a nossa parte, buscar os nossos direitos, para que isso não aconteça, porque é muito triste. Fica aí o recadinho da Paula de um assunto muito sério, né? E tem a Dira também, nós temos assim, né, várias participações. A Dira do Santos Palon é uma pessoa que também tem um recadinho aí para falar que ela já vivenciou essa questão da gordofobia. Vamos ouvir. Olá, eu sou Dira Santos Paulon e eu faço parte de um imenso grupo de pessoas que estão longe dos padrões de beleza. Isso porque nós estamos acima do peso que é aceito pela sociedade, aceito como normal. E como outras pessoas, eu também ouço coisas como: ai amiga, você não é gorda, não fala assim. Ou seja, as pessoas, elas dizem que são suas amigas, elas te amam, mas elas não te aceitam. Elas não te aceitam como você se aceita. E essas pessoas, elas acabam falando frases desse tipo. Outras frases também, que elas costumam dizer, coisas fofinhas, né, pra gente. Ai, amiga, você é tão linda. Você não é gorda, você é linda. Você tem um rosto lindo. Olha, amiga, se você emagrecesse, você ia ficar divina. Porque o seu rosto é lindo. O seu rosto é lindo. Então, como vocês podem observar, uma pessoa não é bonita só por causa do rosto, né, gente? É num todo. E aí, Paula? A frase que eu mais ouvi na vida. Ai, você é tão linda. Se você emagrecer, você ia ficar maravilhosa. É muito difícil. É horrível você ouvir isso, porque você se resume a um pedaço, um fragmento do seu corpo e, né? E toda a minha essência e todo o meu caráter, a minha personalidade, né? Não vale nada? Tem mais gente que quer falar aí. Vamos ver, né? A Nádia. Meu nome é Nádia Maria Goizaska, eu sou atriz, professora universitária, diretora de teatro. O que eu sei sobre gordofobia? Todo mundo já deve ter passado por isso, porque o brasileiro tem barriguinha e traseiro grande, né? Antigamente essa palavra nem existia. Também não existia bullying. Hoje em dia as pessoas fazem questão, né, de quando vai humilhar alguém dizer fofinha. Fofinha nas entrelinhas já é pejorativo. Já passei por problemas em loja. Pessoa queria que eu levasse número maior do que eu merecia, que eu levasse cores pretas e marrom. Sendo que eu gosto de flor, gosto de vermelho, rosa choque, coisas bem jovens, né? E também jamais biquíni. O que é errado, cada pessoa, o gordo é uma pessoa feliz e ele pode vestir o que ele quiser. O brasileiro tem traseiro grande, barriguinha, porque ele come muito sanduíche, ele não se alimenta bem. Eu também parabenizo as manequins plus size, porque elas estão ganhando um dinheiro com isso, porque o marketing das lojas teve que buscar recurso para trazer esse povo mais gordo para as lojas. Então surgiram as manequins plus size. Mas é isso. Bye, bye! Então, gente, um assunto tão importante, né? Eu acho que ninguém melhor para falar do quem viveu as experiências. Paula, deixa um recado para quem está passando por experiências e poderá passar, ou até mesmo quem tem esse comportamento e não percebe, né? Que tem essa atitude e está magoando o outro. Fica à vontade para você deixar um recado pro pessoal. Eu acho que a gente precisa ter empatia com o ser humano, de uma forma geral, né? A gente precisa respeitar as pessoas e sempre se colocar no lugar delas, sabendo que nós não sabemos o que ela tá passando, a gente não conhece a história dela, então não julgue, né? Você não sabe o que acontece ali, se coloque no lugar da pessoa, ofereça ajuda. E se você for uma pessoa acima do peso, que sempre sofreu com isso,
Procure ajuda também, de repente uma terapia. Eu recomendo a terapia para todo mundo, me ajuda tanto. Procure também conversar com pessoas com quem você se identifica, né? Tem tantos blogs, canais no YouTube, pessoas que hoje falam dessa temática assim como eu, que podem te ajudar, né? Que vão te ajudar a aflorar, a despertar mais essa autoestima, porque nós não somos um corpo, nós somos um todo, né? E o que importa realmente é o que está dentro da nossa essência. Mas é claro, a gente precisa cuidar da nossa saúde, o nosso corpo é a nossa casa, a gente precisa cuidar muito bem dele. Então, procure bons médicos, bons terapeutas, procure se cercar de pessoas positivas, pessoas que te coloquem pra cima, que te ajudem e não te julguem. As pessoas que te julgarem, vá se afastando. Eu perdi muito tempo da minha vida com pessoas que eram negativas, que só me colocavam pra baixo. Hoje eu afasto essas pessoas de mim, mas não perca a fé em quem você é, não se diminua, não se menospreze, não se odeie por conta da sua imagem. Trate o seu corpo com amor, cuide dele com amor, que as coisas vão começar a melhorar. E empatia sempre, sempre, tanto nossa quanto dos outros. Paula, muito bom falar com você, discutir sobre esse assunto, né? Nós estamos ficando por aqui, estamos agradecendo a vocês, né? Muita gente que participou, a Fabiana, um beijo para todos, continuem participando, estamos juntos, gente. Um abraço para todos vocês e a gente continua, semana que vem tem mais. Um beijo. Muito obrigada, pessoal.